Glória a Deus. Nós continuamos hoje, queridos, que a paz do Senhor Jesus Cristo, fortaleça cada um de nós, cada vez mais. Nós continuamos com o tema, hoje a penúltima parte, uma igreja de discípulos. E vamos iniciar aqui em Oséias 5, versículo 7. E tem sido benção nós meditarmos nesse tema. Olha só o que diz ali, Oséias 5, versículo 7. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com suas porções. Como diz a tua tradução, Júnior? Oséias 5, versículo 7. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Sim. Então, eles se portaram de uma maneira inadequada. Aqui está falando dos sacerdotes e da nação de Israel. Aqui o capítulo fala repreensão contra os sacerdotes e príncipes. O que nós vemos aqui, ele está dizendo que os sacerdotes, eles não tomaram o cuidado para serem adequados a gerar filhos espirituais. Estavam gerando filhos bastardos, estavam gerando filhos que não alcançam a salvação. Jesus falou isso mesmo quando ele veio. Ele falou: vocês fariseus, vocês fariseus pegam uma pessoa do mundo, vocês pegam uma pessoa do mundo lá, convertem a sua doutrina de homens e acabam tornando eles 2 vezes pior. Por quê? Por que a religião ela piora as pessoas? Porque dá uma falsa impressão de que a pessoa está avançando, dá uma falsa impressão de que a pessoa está aprendendo, dá uma falsa impressão de que a pessoa está no caminho certo, mas ela está o que, amados? Aqui, gerando filhos bastardos. Se nós não criarmos uma atmosfera, Oséias 5, versículo 7, se nós não criarmos uma atmosfera, porque é muito importante, Júnior, que nós não só transmitamos conceito, informação, dar uma palestra. O Evangelho, ele é transmissão de vida. Jesus disse assim, nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas aquela que transmita graça. Então, Jesus, que é o nosso modelo, ele não passava para as pessoas apenas informações acerca do reino. Havia virtude quando tocava nele, havia testemunho, havia caráter. Então havia uma atmosfera de unção tão grande, em que as pessoas se arrependiam dos seus pecados. Ao ter um contato com o Senhor Jesus Cristo, sem compromisso de comportamento, eles se arrependiam dos seus pecados. Jesus subia o monte e ficava ali no monte orando e jejuando. Quando ele descia o monte, sinais, prodígios, maravilhas e milagres. O que é? Liberação do Espírito, junto com nossas palavras. Não é pôr a mão na cabeça das pessoas, é transferir unção de fato. Não é uma representação, uma coisa mística. É uma liberação do Espírito de fato. E quando o sacerdote não cria essa atmosfera, não libera o Espírito, as pessoas começam a ficar fracas. A atmosfera fica pesada, insalubre. O que acontece? A atmosfera, ela não fica propícia à liberação do Espírito. As pessoas ficam com sono, as pessoas ficam apáticas, elas ficam ali olhando no relógio, esperando para acabar aquela reunião chata, para elas se divertirem com alguma coisa na carne. Começa a gerar pessoas o quê? Fracas. Pessoas o quê, queridos? Incapazes de andar no Espírito. Porque se o profeta ou o pregador, ele não ajuda, junto com a sua palavra, a liberação da unção, as pessoas que ouvem, elas vão sentir culpa, elas vão sentir peso, medo, mas elas não vão receber ânimo sobrenatural. É muito importante que a igreja, ela seja uma liberação do Espírito. E não apenas uma escola em informação a respeito de Jesus. Então, quando a liderança não ora, não jejua, nós aqui não oramos, não jejuamos, aqueles que nós ministrarmos não recebem essa unção e ficam fracos. É o que estava acontecendo com Israel. Os sacerdotes não estavam se preparando adequadamente, não estavam realmente em uma comunhão adequada com o Senhor, e quando eles iam tentar ajudar os outros, eles não conseguiam levá-los para a dimensão da obediência da palavra.
geravam filhos fracos. Se nós queremos gerar uma igreja de discípulos, nós precisamos compreender que pelo fruto se conhece a árvore. Olha, hoje igrejas estão gerando o ativismo de Marta, pessoas que caem na igreja, já pegam um cargo e já vai fazer a obra de Deus. Mas vamos dar um exemplo. Uma pessoa bem intencionada fala assim: puxa, olha como está essa UTI, tanta gente sofrendo aí, eu vou ajudar, eu estou com uma boa vontade, me dá um bisturi aí, eu vou ajudar. Mas sem preparo, o que vai acontecer? Se você der um bisturi na mão de uma pessoa que está bêbada, tremendo ali, ela com boa vontade, ela vai matando, é ou não é? Por quê? Porque não basta ter boa vontade, ela precisa entrar numa faculdade, se especializar em medicina, muito tempo, para depois ela poder praticar aquilo. E a palavra de Deus mostra que todo obreiro, ele deve manusear bem a palavra de Deus. Nós temos que gerar com excelência pessoas que façam como Jesus fez. Veja bem, Jesus, ele não diz ide, ele treinou 3 anos e meio seus discípulos, e como eu falei aqui domingo cedo, ele não passava apenas conteúdo para os seus discípulos. Os discípulos aprendiam com o seu exemplo, com a maneira como ele expulsava demônios, curava enfermos, e principalmente com o seu caráter. Havia quem olhava para Jesus uma unção tão grande que eles aprendiam pela atmosfera liberada. Andando com Jesus, eles ficavam parecidos com Jesus. Então, o verdadeiro professor, ele ensina não só jogando conteúdo, mas a liberação do Espírito. Isso edifica as pessoas. O que nós vemos então é que as pessoas se convertem em ativismo de Marta, cai ali, já ganha um cargo e vai fazer uma obra espiritual na carne, vem a pressão, a pessoa fica angustiada, deprimida. Porque a Bíblia diz que nós não devemos colocar neófito para fazer a obra. Paulo treinou 3 anos e meio seus discípulos. Então tem a fase: vinde a mim, vocês estão cansados. Aí Jesus fortaleceu eles 3 anos e meio e aí os enviou preparados, ungidos e capacitados, né? Então a obra de Deus deve ser feita assim, dessa maneira, com muito zelo. Então o que acontece, filhos bastardos? O ativismo de Marta, crentes mundanos. Queridos, hoje você pega 90% dos Facebooks dos irmãos evangélicos, por exemplo, está lá assim: livro preferido, Bíblia Sagrada, Harry Potter, lá do lado assim. Como pode? Ou Harry Potter, que é satanismo, ou a Bíblia, que é o cristianismo. Não dá para colocar os dois juntos. Mas filhos bastardos, eles não conseguem discernir o santo do profano. Para eles, as coisas de Deus e as coisas do diabo você pode misturar e fica uma forma explosiva. Quando nós misturamos o evangelho com o mundanismo, gera cristãos fracos na fé, cristãos que não conseguem vencer a tentação, não conseguem vencer a provação, não conseguem vencer a provocação. São cristãos desqualificados. Olha só, a falta de oração gera pessoas que não têm força para orar, não têm força para se consagrar, pessoas preguiçosas, cansadas, desmotivadas, desanimadas e o púlpito ora por mim. O pastor vai lá, sobe um monte lá, eu só dou um envelope lá com dinheiro, o resto ele faz tudo. Veja, isso é filho bastardo, não é? Olha só, gera crentes fracos e misturados. Você sabe que sempre quando Israel se misturava com as nações, sempre, eles perdiam a batalha. Quando Salomão se misturou com as nações, ele perdeu toda a força e todo o poder. Então nós precisamos tomar cuidado, que nós precisamos ser um sal, um sabor, ou seja, nós não podemos nos separar do mundo quanto às almas, porque nós precisamos ir ao pecador, nós precisamos ir às pessoas. Agora a Bíblia diz que salvando-as do fogo do inferno, arrebatando-as do fogo do inferno, tendo cuidado da roupa manchada de carne. Ou seja, por um lado eu tenho que ajudar essas pessoas, mas por outro lado eu tenho que vigiar se eu estou preparado. Eu me lembro de um jovem que foi para a igreja, era bem novo convertido, e ele era punk, né? E estava bem fraco espiritualmente. Ele falou: vou evangelizar os punks. E aí foi avisado: não vá, você ainda não está pronto. Ele foi convertido aos punks e ficou por lá, porque ele foi despreparado e o lado de lá estava preparado. É como você vai evangelizar um Hare Krishna e ele vai, explica, e você fala: eu vou ficar aqui. Por quê?
Porque a pessoa está mais preparada lá do que a pessoa está preparada aqui. E é uma batalha espiritual. Vocês lembram quando os filhos de Seva começaram a observar Paulo, começaram a observar como ele expulsava demônios? Falou, se ele pode, nós também podemos. Olha lá como ele faz facilmente, porque Paulo tinha comunhão com o Senhor, então tudo parecia fácil. Aí os filhos de Seva falaram, se eles podem, nós também podemos. E aí eles foram lá em um monte de pessoas, em nome de Jesus que Paulo prega, sai daí demônio. O demônio diz que prevaleceu contra eles, unhou eles, rasgou a roupa, eles saíram nus e feridos. É uma batalha espiritual, envergonhados. Agora veja, irmã, quando é uma luta com o diabo visível, não sei, que está incorporado, ele unha você, você sai envergonhado, fica muito claro, sabe por quê? Porque é uma coisa visível. Puxa, eu fui unhado, puxa, ele rasgou minha roupa, eu perdi para o diabo, fica mais fácil. Agora, quando o diabo está matando e roubando, destruindo no invisível, Júnior, aí que é o pior, porque a pessoa está perdendo a batalha, congregando na igreja, sendo unhado e nu, mas ele não está percebendo, porque é uma batalha no espírito contra espírito sem corpo. Aí ele fica angustiado, não sabe por quê, ele fica deprimido, não sabe por quê, ele vai fazer as coisas tudo errado e não sabe por quê. Por quê? Porque ele está perdendo uma batalha. Porque Deus quer que você prospere, o diabo não quer que dê certo. Deus quer que você saia, o diabo não quer que você saia. Deus quer que você seja feliz, o diabo não quer que você seja feliz. É uma batalha. Então a vontade do diabo está acontecendo, e a pessoa não está percebendo que ela não está rompendo. Porque, amados, muitas pessoas oram, mas a coisa maravilhosa, Júnior, é quando nós rompemos em oração. É quando nós prevalecemos como Daniel, rompemos e conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para fazer através daquela oração. Não é maravilhoso? Então, gerar crentes fracos. Jeremias 10, 21, Júnior. Jeremias capítulo 10, versículo 21. Deus sabe porque o inimigo coloca na cabeça da gente que a gente está despreparado. Isso. A gente pensa e vai querer fazer. Ele fala assim, não, você não pode. Você não está preparado, você é incapaz, você é fraco, você é burro. E você sabe quando é que esses conceitos vão sair? E outra, se o inimigo disser assim, ó, você está preparado, despreparado. Porque são dois pontos, gente. Se o inimigo disser, você está despreparado, e a pessoa acredita nisso, é porque ela está mesmo despreparada. Porque para que esse despreparo que nós temos na carne em Adão saia, é preciso muito preparo espiritual, Júnior. Porque a fé é a certeza. Então a fé, quando ela é genuína, Júnior, ela é atacada. Quando a fé é genuína e atacada, ela se fortalece mais ainda. Você entra num debate com um TJ lá, o testemunho de Jeová, tua fé fica mais forte ainda, porque você ganha mais argumentos. Então quando o inimigo vem e diz assim, você está despreparado, e aquilo te abate, sabe o que aconteceu? A tua fé foi provada e na verdade foi vencida. Porque se o inimigo consegue provar para você que você é um despreparado, e você não tem contra-argumentos, você não tem como rebater, não tem uma fé esclarecida para dizer, não, mas a palavra de Deus diz em Lucas 10, 19, que eu tenho poder para pisar em todo o poder de você, diabo, que eu mando, eu falo e você tem que obedecer. A pessoa não tem uma fé esclarecida, então ela está despreparada mesmo. E tem outro ponto, Júnior, é pessoa que tem assim, ó, pretensão e não fé. Diz que teve um homem lá que teve um alagamento, irmão, alagou, e ele falou assim, se Pedro pôde andar em cima das águas, eu não posso. Estou indo para o culto. E pulou na água e morreu afogado. Por quê? Porque o rema lá era para Pedro, não era para ele. Ele tentou a Deus. Então o que é pretensão? É quando o diabo diz, você pode pular do 10º andar que você não vai se machucar. Você pode entrar na água, você não vai se afogar. Ele faz com que você faça uma coisa que está acima da sua fé. Não, abre essa empresa, vai dar certo em nome de Jesus. Mas a pessoa não tem aquela fé, ele abre, quebra e fica endividado, fala, mas eu abri em nome de Jesus. Tá, mas isso não é fé, é pretensão. Porque tudo que não é de fé, diz Romanos 14, 23, é pecado. Quando você faz algo acima, tem que dar um passo na perna. Porque, eu vi o outro fazer lá, vou fazer igual. Mas ele tem mais comunhão com o Senhor, andou com o Senhor. E aí você faz aquilo e você se quebra. Um ponto importante também é que o inimigo ele trabalha nos dois extremos. Né? Sim, sempre. Nunca está moderno. Isso, às vezes ele leva a pessoa assim ao fanatismo. Torrado. A pessoa ela vai ao fanatismo extremo, muita, entre aspas, muita unção, né? E nem estuda a palavra de Deus. Ou às vezes a pessoa também fica só na palavra de Deus. Ele tem muito conhecimento, mas também não busca. Não libera o espírito. E aí vem a palavra, quando Jesus
crescer em graça e conhecimento. 2 pernas. São 2 pernas. Então, o que a gente nota é que às vezes o que falta na igreja tradicional é você buscar ali a presença de Deus juntamente, né, com a teologia correta. Com a teologia correta. Quando você tem essas 2 coisas, porque como o irmão já havia dito, né, Jesus treinou os seus discípulos, depois ficar em Jerusalém, sim, até que venha do alto. Então, foi uma junção ali, do conhecimento com o Espírito. Exato. Né? Que aí a gente vai estar capacitado para isso. Olha, Júnior, esse sempre foi o meu sonho. Eu às vezes olhava uma igreja e falava, isso aqui tem um ponto positivo aqui, ó. Isso aqui é bom. Olhava outra e dizia, puxa, isso aqui tá bom. Olhava isso aqui, puxa. E eu comecei a ser tipo um laboratório, um cientista. Falei, se juntar tudo isso, nós podemos fazer uma igreja como em Atos dos Apóstolos. Porque você vai numa igreja, sim, a palavra ela é maravilhosa. Mas não há liberação dos sinais, prodígios e maravilhas como Jesus mandou fazer. Lá o demoniado não é liberto, o doente não é curado. É aquela palavra correta, fechou a Bíblia, amém, irmãos, tchau. Você vai na outra igreja, é aqueles sinais, aquelas coisas lindas, mas uma palavra doida. Uma palavra assim que você fala, meu Deus, será que... O cara não tem profundidade nenhuma na palavra. Ele não conhece nada de graça. Ele prega jugo, ele fala umas asneiras lá, e agora vamos para a revelação, agora vamos 5 minutos de palavra, agora vamos para a cura, agora vamos para o milagre, e cai 20 demônios. Você fala, meu, o que é isso, meu Deus? Tem o poder, mas não tem a teologia. Aí você vai em outro lugar, tem a teologia, mas não tem a manifestação do Espírito. Agora, se você juntar a palavra e o Espírito, uma igreja onde a palavra seja profundamente correta, com a liberação do Espírito, estamos aí numa igreja, não diria perfeita, mas uma igreja apostólica. Uma igreja onde nós não somos enganados nem pela letra, pela palavra, e nem pelo mover do Espírito. Porque, amados, o mover do Espírito sem a teologia correta gera fanáticos. E a teologia correta sem ação gera pessoas omissas e negligentes. E conhece o mapa da mina? Você lembra dos fariseus da época de Jesus? Eles conheciam a letra, tinham um envolvimento tão grande com a letra, mas não queriam ir até Belém para ver que Jesus estava nascendo. Foi dito para eles um lugar e eles não foram. Eles não levantaram da cadeira para ver Jesus. Estavam mais interessados em estudar sobre Jesus do que se relacionar com Jesus. Então tem pessoas que elas são profundamente eruditas do grego, do hebraico, do aramaico, elas conhecem, mas elas não têm um relacionamento com Deus, a ponto de liberar o Espírito com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E os outros têm uns sinais, prodígios e maravilhas aí, em cima de uma teologia de envelope, de campanha, de coisas estranhas, de venda de objeto. Eu digo, peraí, será que isso é o Espírito Santo? Eu fico meio assim, porque nasceu de uma teologia meia doida, uma teologia de uma pessoa que está falando coisas que parece que é para tirar o teu dinheiro, e aí você fala, mas como é que um homem desse pode estar sendo usado pelo Espírito Santo? Será que não é um espírito do erro? Aí você fica meio, porque sinais são para confirmar a palavra. E a gente nota também que às vezes a gente vem de uma igreja, muda de igreja, e os ídolos hoje não são mais de madeira e de barro, né? Muita gente está idolatrando. Eles idolatram mesmo. Até você assiste na televisão assim, a fachada, eu tinha um apartamento, hoje eu tenho 3. Eles estão, só mudou de lugar, porque ele continua idolatrando. E o que adianta ganhar um inteiro e perder só? Ou idolatra a vida sentimental, ou idolatra a vida financeira. Eles não estão mais idolatrando o buscando o reino de Deus. Eles vão ali buscar uma bênção, eles vão ali buscar um resultado da sua vida. Isso é pecado, porque Jesus não mandou ninguém ir para a igreja fazer campanha. Ele não mandou ninguém fazer campanha de prosperidade, de soltar envelope, dar dinheiro. Ele não mandou isso. Ele mandou buscar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas serão acrescentadas. Jeremias 10, 21, Júnior, vamos ver lá? Jeremias 10, 21. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Então, 90% do fracasso da igreja, a culpa é de quem? É do púlpito. Está entendendo? As pessoas erram por quê? Porque são ensinadas erradas. Elas erram por quê? Porque não está sendo liberado do púlpito unção. E quando não é liberado do púlpito unção, as pessoas no banco ficam gemendo, ficam fracas, ficam anêmicas, ficam desanimadas. Certo? Por quê? O que nós vemos que Betel, a palavra Betel, casa de Deus, é casa do pão.
É onde as pessoas deviam vir e sair fortalecidas, entrar e saírem animadas, entrar e saírem curadas. Não é assim? Representar bem o Senhor Jesus, não é isso, amados? Era bom testemunho? Agora você entra e sai angustiado, entra e sai pior. Como é que pode? Não pode. Alguma coisa está muito errada. É o homem substituindo o Espírito. E o que nós vemos aqui, como o Júnior leu, os sacerdotes não se preparam, por isso os rebanhos vão desanimando e começam a ficar em casa e não vão mais para a igreja. Para que para a igreja não acontece nada lá mesmo? Então, se nós não criarmos uma atmosfera favorável, as pessoas dirão: para que eu vou gastar minha gasolina lá na igreja se não acontece nada na minha vida? Entende? É preciso que haja eficácia no que nós fazemos, excelência, amém, Júnior? Eficácia e excelência, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque, você sabe, Moisés não entrou na terra prometida, sabe por quê? Porque ele representou mal a Deus. Ele ficou irado e falou: tiremos água aí para esse povo. E Deus disse: você não vai entrar, porque você me passou uma imagem errada de mim. E 1 Pedro 2,9 diz que nós somos aqueles que revelam as grandezas de Deus. Então aquele que vem a nós, é nossa obrigação passar algo do Espírito para ele. Eu estou dizendo, é obrigação mesmo, nós ser cheio do Espírito Santo e ter uma palavra de Deus para o cansado e pôr a mão e acontecer. Isso é o básico. Se você fizer um bolo de chocolate sem chocolate, não é um bolo de chocolate. Se você vai numa igreja e ali não há operação do Espírito Santo e vida, então não é igreja. Porque isso é o básico. O que vem a nós foi trazido pelo Senhor. Ninguém vem a mim se o Senhor não atrair. Agora vem até nós para quê? Para ser enganado? Com raios, trovões e barulho? Não, tem que cair água na terra seca para germinar. Tem que ter mais do que aparência, tem que ter essência, virtude, manifestação, porque o Senhor, Ele está assim, amados. Deus, Ele não tocava nas pessoas em vão. Havia uma liberação de verdade nisso aí. Porque o Senhor diz: não direis o meu nome em vão. E dizer o nome em vão, Júnior, eu ponho a mão sobre você assim, em nome de Jesus. Na carne, eu estou dizendo o nome do Senhor em vão, porque eu não estou passando nada para você. Você não foi beneficiado em nada disso. Entende? Isso é muito sério. Esdras 9, versículo 12. Antes de Salmos, queridos, ali, ó, Esther, né? Jó. Antes de Salmo vem Jó. Antes de Jó vem Esther. Antes de Esther vem Neemias. E antes de Neemias vem Esdras. Esdras, não é? Depois de 2 Crônicas ali. Esdras, Júnior, leia para nós, por gentileza, capítulo 9, versículo 12. 9 e 12. Agora, pois, vós filhas não darei a seus filhos, e as suas filhas não tomarei para os vossos filhos, e nunca procurareis a paz e o seu bem, para que vos fortaleceis, e comais o bem da terra, e façais possuir os vossos filhos para sempre. Parece egoísmo, Júnior, mas a explicação está aí. Para que sejais fortes. Para que sejais fortes, para que fortaleceis. O meu diz para que sejais fortes. Se você quer gerar um povo forte, Júnior, você tem que gerar um povo moderado. Um povo que vai até o ímpio, mas que não vai demais. Que não é trancado no mosteiro, um sal no saleiro, eu não converso com o ímpio. Eu sou santo, eu sou da minha igreja, não cumprimento ninguém. Eu não posso ser uma pessoa que não falo com ninguém. Mas não posso ser uma pessoa que tem amizade com o ímpio também o tempo todo. Misturado ali, crente misturado. Ele não é um sal sem sabor. Queridos, o salmo bem-aventurado daquele que não anda no conselho dos ímpios, Júnior. Tem gente que ele não vai evangelizar, não, ele vai conversar de assuntos mundanos. Não é verdade, minha irmã? Ele vai lá, não é para evangelizar, ele vai lá para conversar sobre o Corinthians, o Palmeiras, ele vai lá para conversar sobre o capítulo da novela, ele vai para conversar, conversa fiada, falar da mulher do outro, não é assim? Então o que é isso? Vai enfraquecendo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Você começa a conversar com o ímpio, ele vai liberando uma atmosfera. Quanto mais você conversa com o ímpio, puxa, esse que gosta de mim, as pessoas da igreja, esse é amigo legal, olha, paga a pinga para mim, o pessoal da igreja nem me cumprimenta. E quanto mais você conversa com o ímpio, mais você fica desanimado da Bíblia, da igreja, mais você tem vontade de sair para o mundo, porque é um espírito nele. Há um espírito que te faz desanimar e desistir da igreja. Quem tem muito amigo mundano e conversa muito com amigo mundano, mas para que você vai para a igreja hoje, vamos ficar aqui, vamos comer uma pizza. Sempre haverá convites paralelos bem na hora do culto, entendeu? Isso é um espírito. Para enfraquecer você. Vamos dar um exemplo, Davi. Toda
Toda vez que você vai almoçar, eu chego na tua casa, Davi, eu quero conversar com você. Eu digo, o cara está querendo me matar. Porque na hora que eu vou me alimentar, ele começa a conversar e não deixou almoçar. Isso é uma estratégia de morte. Assim as pessoas. A hora que você fala que vai no culto, vem aquele parente lá, católico, diz assim, hoje eu preciso tanto conversar com você, mas vamos para a igreja junto comigo. Não vou em igreja de crente, não, quero conversar. Eu quero que você vá evangelizar meu tio no dia de culto lá, e você fica lá evangelizando o tio, e ele, vamos jogar dominó, vamos jogar dama, vamos jogar um carteado aí. Você fala, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Estou batendo em ferro frio, Deus nem me mandou vir aqui, e eu estou aqui agora. Quando Deus manda, é diferente, você pode até faltar o culto. Você pode até faltar o culto, que Deus vai confirmar aquilo ali. Agora a gente fica evangelizando a pessoa, e a pessoa não quer nada com Deus, nós perdendo nosso argumento, se enervando, ficando irritado, a pessoa ali enfraquecendo a gente. Às vezes a pessoa é sensual, né? Vai conversar com a mulher não quer nada com Jesus, ela quer mais é safadeza, nem você ali perdendo teu tempo. Meu Deus do céu. Então parece egoísmo e soberba, mas é proteção espiritual, pois mistura e enfraquece. E ministrar para aqueles que não querem, você está jogando pérolas aos porcos. Inclusive eu estou lendo um livro, A Face Oculta do Amor. Sim, muito bom. Fala assim da mistura. Sim. Dos povos. Toda vez que o povo de Deus se misturou com o povo de fora, ele trouxe para dentro costumes. Né? E foi aí a queda, toda vez. Quando o mundo entra na igreja, a igreja vai perdendo a autoridade. Aí eles, não, mas é para ganhar alma, vamos fazer isso aqui é para ganhar alma, vamos fazer isso aqui é para... E quando vê, não ganhou alma, o mundo ganhou tudo os que estavam lá dentro. Os que estavam lá dentro foi tudo evangelizado pelo mundo. E aí você vê um povo fraco, desanimado, derrotado, envergonhado, vamos ganhar alma, mas a alma deles mesmo não está ganha. Olha só, em Tito 1:10-11 diz que existe pregadores que você tem que tapar a boca deles, porque estão sempre falando que não deve falar. Então tem gente, amado, que é melhor você assistir Pica-Pau, embora Pica-Pau é ruim, mas é melhor você ver Pica-Pau ou ver Popeye do que ouvir eles, porque eles falam tanta asneira, porque pior, amado, do que não aprender nada é aprender errado. Eu sempre digo, alguém pergunta para mim, onde é que está essa rua? Eu digo, olha, eu não vou dizer onde é que está, porque eu não tenho certeza, vou te ensinar errado, eu vou te mandar para mais longe do que o endereço. Então, pior do que não ensinar é ensinar errado. Em Tiago 3:1 diz, olha, não sejam muito de vocês professores, porque isso é muito sério, mas você ensinar errado a pessoa. E tem gente que fica aí na mídia incentivando a avareza, a idolatria, o mundanismo. Nós estamos usando aí um carro alegórico no carnaval para evangelizar, irmão. Nós estamos bombando lá, ganhando. Quem disse que Deus mandou? A Bíblia diz, vocês não farão cultos aonde eles fazem cultos, vocês farão cultos separados, porque eu não quero nos mesmos locais de idolatria que vocês façam. Entende? As coisas de Deus não é desse jeito. Não, mas estamos ganhando alma lá, colocamos um carro alegórico lá, meu irmão, e a música igualzinha dele, só que a letra é, Jesus é o cara meu, Jesus vai te salvar. E aí a pessoa fala, pô, que coisa linda. Isso não é evangelho, amados. Isso aí é um mundanismo disfarçado. E entra na igreja, e a igreja perde toda a autoridade, e a pessoa pensa, não estou ganhando almas, está ganhando adeptos. Por exemplo, você faz um culto com um certo estilo de música, não uma música pecaminosa. Vou dar um exemplo assim, você faz um culto do reggae gospel, um exemplo, um reggae gospel. A pessoa vai lá por causa do reggae, ela se converte ao reggae. E quando você está tocando reggae, ela vai ficar lá. Mas se um dia você trocar e colocar um menino da harpa, ela vai, vou embora. Então, para você segurar ela ali, você tem que segurar ela com reggae. Porque enquanto estiver tocando reggae, ela fica ali. O dia que você parar de tocar o rock ali, ela fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero rock lá, cadê o cara lá que toca lá? Então ele não vem pela palavra, ele não vem para santificar a sua vida, ele não vem para arrepender a sua vida, ele vem por movimentos. Aí tem o culto do pijama, culto do pastel, culto do cachorro quente, culto sei lá, quanto da pizza. Aí o irmão vai lá pela pizza, ele fica olhando pro relógio, não vê a hora de acabar, ele não para ele poder comer pizza, que ele quer pizza, eu vim aqui por causa da pizza. E 2 João, versículo 10 diz assim, se alguém tiver uma doutrina diferente, não receba em casa nem cumprimente. Não quer dizer que você é faccioso, é chato, porque às vezes a gente quer ser mais bonzinho, Júnior, que Deus, sabe? Se a gente fosse hoje autoridade, não tem como exemplo de Jesus, teria gente lá recebendo placa de ouro de Herodes, homenagem, honra ao mérito para a igreja, e a igreja estaria lá evangelizando Herodes, tendo foto com Herodes, e colocando central gospel, Herodes se converteu, e tudo misturado. E Jesus nunca fez isso.
Ele nunca foi aos grandes fariseus, grandes da época. Ele foi lá e pegou os pobres que estavam quebrantados, que precisavam de arrependimento. Porque tem gente que bater em ferro, filho, sabe como é? Então o que diz ali, não recebe casa, por quê? Porque se você ficar escutando essa gente, você vai aprender errado e pode dar uma confusão. Vamos dar um exemplo. Você vai lá, já ensina o menino lá, fala tudo direitinho, também na palavra, escolhe em Deus, por sua justiça. Daqui a pouco ele liga a televisão e escuta outra coisa. Ó, que coisa aconteceu, um milagre, é a bênção. Venha, traga o envelope aqui. Aí a pessoa fica, o Júnior ou ele, o Júnior. Então é melhor não ouvir o errado, para não ter essa confusão na mente. Se ouve duas mensagens, dá um nó na cabeça. Você fala por aqui, a outra fala por aqui. Então o que está dizendo aqui, não escute esse tipo de gente que está pregando diferente da Bíblia, não escute eles. Porque há um espírito de erro neles. Se você escutar eles, você vai para o caminho deles. Você vai ter o galardão deles. Em Gálatas 2, versículo 4 e 5, vamos ver ali? Gálatas 2, versículo 4 e 5. Lê para nós, por favor, missionário Júnior. Então, uma ênfase contrária, não busque intimidade com o carnal. Ame os carnais, evangelize os carnais, ajude eles, mas não tenha intimidade com o carnal. Porque se você tiver intimidade com o carnal, daqui a pouco você fica carnal. Você anda com a Bíblia, diz assim em Provérbios, não ande com a pessoa irritadinha, que você vai ficar irritadinho também. Ou seja, ame ele, trate ele bem, mas você não vai acostumar a ficar tendo intimidade com eles. Gálatas 2, 4 e 5. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para que nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então a religião queria pressionar Paulo, vamos para o legalismo, nada de graça, vamos para as obras, vamos lá, se não fizer obra, Deus te joga de cama. Vamos lá, você tem que. Paulo falou, isso aqui não me pega não, nem como assim especial. Ninguém me engana, eu conheço a voz do bom pastor, isso aí não é o evangelho, eu não vou ceder, eu não vou entrar no esquema deles, eu não vou entrar no legalismo deles, eu não vou entrar na campanha deles, eu não participo disso. Você chega no culto, agora todo mundo pulando um pé só, agora diga pro teu irmão que nem um mico de circo, diga para ele, você é lindo, agora vai, dá uma roda, agora planta só com uma banana. Eu não vim aqui para ser manipulado pelo púlpito, eu tenho que ir para buscar Deus, ninguém vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Então em vez de nos levar ao Espírito, para nós nos arrependermos, fica nos levando um para o outro aí distraído, acabou ali aquele entretenimento, todo mundo sai dali vazio, porque culto não é eu e você, você e você, culto é você buscar o Senhor e ter uma mudança no seu caráter, santificação. Outra coisa, amados, igreja não é lugar de venda. E quando nós fazemos uma igreja, Júnior, a gente assina um documento que é entidade não filantrópica, não pode ter fins lucrativos. Isso aí, para você receber o CNPJ, aquele documento ali, ó, você tem que provar que você não tem comércio ali. É proibido a igreja ter comércio. Isso é ilegal, incondicional e pecado. A igreja não pode vender. Não pode vender objetos. E hoje em dia se vende. Irmão, você leva isso aqui, é R$15 para a obra de Deus, e você leva, e quando você chegar na tua casa, esse objeto vai te dar. Igreja não pode ter cantina para vender, porque a igreja primitiva é assim, cantina é para você dar comida para os pobres, ou para fazer uma coinonia, assim, depois do culto entre nós, assim, sabe, assim tem. Mas igreja não pode vender, por 2 pontos, não pode vender porque não tem nota fiscal, não tem licença sanitária, e porque é uma instituição filantrópica. Segundo, você prega o amor no púlpito, daqui a pouco vem o irmão com 4 filhos, e não tem dinheiro, aí aquele cheirão subindo, e você fala assim, irmão, desce lá que é R$2, aí a pessoa tem 4 crianças, sai com fome, você pregou o amor, a igreja não deu a comida, e pregou mais forte ainda, aqui nós não damos nada de graça, que o negócio é dinheiro, você despregou tudo que o pregador pregou. Então, igreja não pode vender comida. Outra coisa, igreja não pode ter bazar, porque você dá uma roupa, é para dar para quem não tem roupa, um calçado não é para vender, igreja não é lugar para vender calçada, vender roupa, vender comida, igreja não é lugar de vender envelope, igreja não é lugar de ficar pedindo dinheiro no púlpito, igreja é lugar de pregar o evangelho. Aqui nós não falamos de dinheiro, tem aquele negócio que lá aqui, abre ali, quem deu, deu, quem não deu, hoje não fala nada, e todo mês sobra dinheiro, todo mês sobra, porque Deus se agrada disso. É assim que Deus se agrada. Se não der, o elevador te mata. Aí que não dou mesmo. A pessoa é assim, mas se você ameaçar o povo, eles não dão. Porque o povo é assim, se você bater neles, eles não dão. Se você pregar a palavra e não fala nada, eles dão o dinheiro. Então vamos aprender a gerar uma igreja de discípulos, uma igreja como em Atos dos Apóstolos. Não vamos inventar moda não.
Não vamos criar coisas novas, não. Vamos ficar como está na palavra. Amém? Fala uma coisa, missionário Júnior. Graças a Deus, né, por mais essa palavra de edificação. Como a palavra disse, eu já falei, que aqui a gente está crescendo em sabedoria e buscando a presença de Deus, a gente vai crescendo em graça para que o Espírito Santo venha revelar isso. Porque essa é a obra do Espírito Santo, que renovar a nossa mente. Que a renovação ela começa na mente. E que possamos aí ser essas testemunhas fiéis. Aleluia. O bom cheiro, o cheiro agradável de Cristo, né? Porque às vezes como o irmão disse, a pessoa ou ela não tem cheiro nenhum ou ela já está cheirando estragado. Então o cheiro da religião aí que vai atrair, que eu sempre digo que a flor ela não diz para a abelha, eu estou aqui, a abelha vai, né? Atraída por aquilo que ela tem. Atraída pelo cheiro da flor, ela vai. Então eu creio que Deus está levantando uma igreja avivada aí, que não corre atrás da bênção. Que não corre atrás da bênção, porque os sinais eles seguirão os que creem. Não, é interessante isso que o Júlio está falando, sabe por quê? Tem gente que fica, irmão, a bênção, milagre, e a gente não faz nada disso. Quando acabou o culto, domingo, Gisele, acabou o culto, eu senti do Espírito, falei, irmãos, Deus está me revelando aqui que tem pessoas que segunda-feira vão ter que pagar conta e não tem de onde tirar o dinheiro, vão estar preocupados. 2 irmãos, segunda-feira aconteceu isso, depois fiquei sabendo que veio um dinheiro inesperado, que eles não estavam esperando. Quer dizer, a gente não estava falando de prosperidade, nós estávamos pregando o reino, nós estávamos orando por santificação, mas Deus sempre confirma, porque quem não está buscando isso, até isso recebe, né? E aí, Leandro, bom dia. Bom dia, agradecer pela palavra, né? Agradecer pela palavra, muito edificante, mas que a gente não pode se misturar com o mundo, né? Que foi comentado aqui. Tempo atrás tinha um rapaz que estava afastado do Evangelho e se evangelizando eles, né? São parentes, né? E eu percebi que eles não queriam nada com Deus, né? E às vezes até eu convidei eles para ir lá no estudo com a gente na academia, lá com o Júlio e com o Felipe. E daí eles me levaram lá, quando eu estava chegando perto da academia, eles falaram, a gente não vai ficar, não, né? Vamos marcar outra hora. Eu marcava na quarta-feira aqui, chegava na hora, quase perto da casa deles, eles ligavam para mim, olha, não vai dar aí, hoje sempre não dá. Daí na sexta não dava, e às vezes eu estava na casa deles. Sim. E conversas fiadas, coisas... E não dava para vir. Ali eu estava jogando pérola aos porcos, e eu estava me corrompendo também, eu falei, não, melhor parar. Daí agora eu me afastei, né? Tem que investir em quem quer ouvir o Sim. Evangelho, né? E por eles você ora, jejum, intercede. E na hora que tiver a oportunidade de falar, claro, junto com uma palavra, mas não fico junto e não me contamino mais. Ainda bem.